Muito bem. Então, nós temos agora cerca de 1 hora para abordar um tema que eu particularmente considero muito importante, que define prognóstico, define conduta, que é como lidar com o paciente que se apresenta para você, que tem demanda por ventilação mecânica, e discutir aqui, nessa próxima hora, alguns parâmetros de ajuste para admissão, para você acertar aquilo que você quer prestar ao paciente sem cometer alguma iatrogenia, sem fazer mal ao mesmo. Uma coisa que até hoje de manhã, numa reunião dentro do hospital, a gente discutiu, a questão de quando a ventilação é mal feita, o tanto que ela tem potencial lesivo, né? Vocês vejam aqui um dado da pandemia, falando de Nova York, ou seja, um grande centro assistencial, você vê que os pacientes idosos que foram intubados chegaram a uma mortalidade de 97%. Ninguém discute que o Covid é uma doença grave, que tem potencial de matar, mas a realidade é que quando a assistência ventilatória não é bem prestada, as taxas de mortalidade tendem a ser muito maior, especialmente para quem traz consigo alguma fragilidade, como as comorbidades e a idade em si. Então, ventilação mecânica demanda conhecimento. E é por isso que todo mundo está aqui hoje, para poder discutir esses parâmetros, tentar minimizar eventos como esse. É muito chato trabalhar no hospital em que quem vai entubado morre. Na verdade, a gente fica bem frustrado. Embora faça parte, a insuficiência respiratória mata, é complicado a gente saber que o nosso hospital mata todo mundo. Quando você pega um grande centro, a mortalidade chegou no Covid a 15% e outros hospitais com 97%. Ou seja, se a doença é a mesma, a população é a mesma, tem alguma diferença na forma com a qual se presta a assistência. E aí, uma boa forma de começar essa discussão é fazendo vocês pensarem comigo. Pensarem assim, se eu estou no bloco de emergência, eu estou na minha UTI, e chega um paciente que se apresenta para mim com aumento importante de frequência respiratória, com aumento importante de frequência cardíaca, numa questão em que a pressão arterial desse paciente está flertando com a hipoperfusão, uma pressão ao redor de 90 por 50 milímetros de mercúrio. Eu posso colocar esse paciente com uma frequência de 120 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 35 inspirações por minuto. Eu estou discutindo com vocês. Por enquanto, você tem indicação para colocar isso para entubado? Resposta é não. Mas a verdade é que, quando eu continuo a minha avaliação, eu vejo lá, por exemplo, uma saturação periférica de oxigênio de 82%. Opa! E eu vejo uma saturação periférica de 30%, o fato desse paciente já está com O2 suplementar. Ou seja, ele está recebendo uma FO2 maior do que a fração inspirada de oxigênio que tem na atmosfera, e mesmo assim ele está desaturando. Junto com isso, ele tem sinais de taquipneia, taquicardia, flertando com a hipotensão, e se a gente for piorar um pouco mais esse quadro, esse paciente tem um nível de consciência, uma escala de coma de Glasgow, né, que eu vou pensar aqui em 14, sendo que a referência é 15, ele não está certo ainda, e esse paciente ainda tem sinais de dispneia importante. Eu quero que vocês imaginem esse quadro, ele tem uma dispneia 4 cruz em 4. Então, quando eu quero que vocês pensem numa realidade, é assim, taquipneico, taquicárdico, flertando com a hipotensão, ele tem um rebaixamento leve do nível de consciência, embora todo rebaixamento seja importante, tem uma dispneia importante, 4 cruz em 4, e está desaturando. Eu acho que para todo mundo que está aqui, e nós já somos agora 46 pessoas nessa reunião até o momento, nós sabemos que esse paciente flerta com uma demanda de pressão positiva. Por quê? Porque a gente olha para cá, sabe que ele está suplementando a 2, e se você pensar que você não tem como mensurar a fração inspirada de oxigênio sem usar pressão positiva, qualquer cálculo que se faça com mecanismo de nebulização é impreciso, mas você vai pensar que no ar ambiente tem ao redor de 21%, esse paciente vai estar, vamos supor, com 40%, 2 vezes maior aquilo que Deus nos... 2 vezes maior do que aquilo que Deus nos deu, e mesmo assim, esse paciente não conseguindo atingir uma boa saturação. Isso nos faz pensar no seguinte sentido: como é que esse cara vai estar? Taquicárdico, taquipneico e tudo mais. Isso vai ser um problema para a gente. Então, quando eu começo a pensar nisso, deixa eu só compartilhar de novo a tela. Quando eu começo a pensar nisso, pessoal, é natural, eu começo a me preocupar. Então, a primeira pergunta... O que está acontecendo aqui? Será? Minha tela ficou pronta. Quando eu começo a pensar nisso, eu fico pensando assim, como é que eu vou resolver essa pendenga? Eu estou com um grande problema na minha mão, e eu acho que ninguém discute. Se o O2 não está dando conta, o paciente está desconfortável, todo mundo aqui vai pensar no advento de pressão positiva. A pressão positiva vai fazer parte. E aí vai se discutir o seguinte: será que eu vou botar isso de maneira não invasiva, ou será que eu vou botar isso já no paciente entubado? Então, eu tenho um paciente extremamente desconfortável,
desaturando a despeito do oxigênio suplementar. Você olhou ele para lá e falou, não está bem, está confuso, rebaixado, né, com Glasgow de 14, e aí você fica naquela discussão, VNI ou IOT? E se a gente fosse fazer uma enquete aqui, talvez a gente fosse pensar assim, olha, pelo rebaixamento de nível de consciência, uma IOT, mas o Glasgow é 14, ele ainda responde, fala frases inapropriadas, mas está lá ainda, ele até interage com você relativamente, ele oscila esse nível de consciência. Podemos dizer ainda que ele é um paciente que tem 50 anos, então não é um paciente muito idoso, que está lá porque pegou Covid, um Covid antes da vacina, vamos pensar numa realidade que todos nós vivemos, e essa discussão, VNI ou IOT. E vamos supor que você queira ser uma pessoa cautelosa, que você ainda não quer partir para a intubação e você quer tentar a pressão positiva. Eu acho que vai dar uma disputa interessante, vai ter diferença. Alguns já iam querer intubar ou já iam querer partir para a VNI. E se você escolhe partir para a VNI nesse paciente, eu acho que tem que ter claro que esse paciente está desaturando e com essa dessaturação você está sujeito a um evento hipoxêmico mais grave que traz instabilidade hemodinâmica, bradicardia, hipotensão e risco de parada cardiorrespiratória pela menor oferta de oxigênio para o miocárdio. Agora, se você optar por VNI, você não está fazendo um erro, você não está cometendo uma iatrogenia, mas tem que ter critério para pensar em quanto tempo você vai usar essa não invasiva. Então, vamos falar que 30 minutos hoje, pela literatura, me parece ser mais do que suficiente. Você tem um paciente com aquele quadro taquicárdio, taquipneico, saturando, dispneico, rebaixado, com Glasgow de 14, você colocou a VNI por 30 minutos e aí é natural que você vai falar, não respondeu ou respondeu. O que seria um paciente respondedor? Se você colocou a VNI por 30 minutos, ele tem uma diminuição da frequência cardíaca, uma diminuição expressiva da frequência expiratória, especialmente uma diminuição importante da sua dispneia. Você consegue fazer o Glasgow dele que estava 14 e voltar para 15. E a saturação, que estava 81, 82, com O2, agora pulou para 92, 93. Esse paciente está dando claros sinais, a pressão dele não caiu, esse paciente respondeu à VNI. Ele retomou a consciência, está muito menos cansado, muito menos taquicárdico, sustentou pressão, a dispneia aliviou bastante e ele teve uma subida da sua saturação. Mais importante, na VNI, a saturação subiu de 81 a 82 para 92, 93, usando uma FiO2 semelhante à que você, teoricamente, estava ofertando na nebulização. Vamos dizer, ao redor de 40%. Então, está dando uma FiO2 mais ou menos aquela que você dava com O2 suplementar, e você conseguiu agora, com a pressão positiva, restaurar um pouco disso. Então, parece que esse paciente respondeu. 30 minutos, você vai acompanhar por 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, ele mantém um padrão de melhora. Opa, esse cara se deu bem com a não invasiva. Vamos avaliar se ele vai tolerar aquilo a longo prazo. Agora, se você colocou essa não invasiva e o paciente não fez nada disso aqui, é natural que você pense na intubação. E eu acho, nessa fase, quando a gente pensa em parâmetros de admissão, sem entrar no mérito da não invasiva, dos ajustes iniciais, né, a gente tem que pensar no seguinte, ao colocar a VNI, esse paciente foi um respondedor, eu acho que está claro que na insuficiência respiratória, especialmente de origem hipoxêmica, o score-a-core tem que fazer parte da vida de todos nós, porque é uma coisa que dá força ao seu testemunho junto ao time multidisciplinar. Se você tiver um ACOR maior de 5, você tem um paciente com alto risco de falha na ventilação não invasiva. Então, reforce a sua impressão daquela assistência ventilatória inicial, nos ajustes iniciais, evitando a intubação, com uma opinião baseada em técnica e validada cientificamente. Se o ACOR está maior de 5, você tem uma falha importante. Se o score do ACOR vem maior de 5, tem um risco de falha muito importante. Não vale a pena a persina não invasiva. Esse paciente vai se manter relativamente taquicárdico, o pH puxando para acidose, o Glasgow menor do que deveria, a PF caindo, porque você só pode calcular a PF depois de pelo menos 30 minutos em pressão positiva. Antes disso, você não tem como calcular a PF com nebulização e ver uma frequência respiratória que não caiu. Quanto pior esse parâmetro, maior vai ser esse valor, maior o falha. Então, reforce, porque muitas vezes na assistência, essa é uma grande dificuldade que nós temos. Quando você vai argumentar, alguém vai falar, não, vamos tentar mais um pouco, vamos tentar mais um pouco. E aí você perde a objetividade e postergar a intubação aumenta a mortalidade. Isso aumenta a lesão induzida, aumenta o swing pulmonar, o mechanical power, isso tudo é muito ruim. Então, fica essa dica aí, pensando pré-intubação orotraqueal. Agora, você já percebeu que o ACOR foi
aumentado, que esse paciente estava desconfortável na VNI, e você se lançou para a intubação, vamos começar a falar disso agora. E aí é legal olhar para cá para você ver mais ou menos se esse caminho fez sentido, o que eu percorri até agora com vocês. Olha, pensando em pandemia, em como as coisas começaram, quando ninguém sabia direito o que fazer, é legal você ver a sequência assistencial para a insuficiência respiratória aguda que se apresentava em emergência ou em UTIs na época do começo do Covid. Veja que a primeira recomendação era, olha, usar o catéter de oxigênio suplementar, seja qual for a forma, você pode partir para máscara, não inalante, qualquer outro tipo de ofertador, mas a realidade é uma só. Se você percebe que com o oxigênio a saturação está menor de 90, isso já é uma baita de uma indicação que você tem que refletir aqui. Beleza, a saturação não está menor de 90. Você vai manter, mas esse é um paciente que respondeu ao O2. Você vai ter que avaliar outras coisas. Agora, se você pensar num quadro em que a intubação está se justificando pela sua avaliação, encontrar um paciente não respondedor à suplementação de O2 faz a gente pensar no próximo passo, que é investigar. Rebaixou a consciência, o 15 virou 14. O estado de choque se instalou, e se você pensar na minha descrição, quando eu mostrei um paciente com uma frequência expiratória maior ou igual a 22 e com uma pressão arterial sistólica menor ou igual a 100, ou seja, ele estava com uma pressão sistólica de 90 na minha descrição, você tem critério já usando sepsis 3.0, o Quick SOFA, para você colocar esse paciente em estado de choque. E podemos dizer que esse paciente, naquele momento, poderia nem passar pela não invasiva. Se você optasse pela intubação, um paciente de 50 anos, você não estaria cometendo nenhum tipo de iatrogenia. Porque ele tinha 2 critérios, podemos dizer 3, ele tinha uma hipoxemia intensa, refratária à suplementação de O2, já antecipo. Se qualquer um de nós tem pulmões normais, colocar uma suplementação de oxigênio, a nossa saturação em meio litro por minuto vai bater 100%. Esse cara estava lá com 2, 3, 5, 6 litros por minuto e mesmo assim não se saturava corretamente. Então, ele estava com todo o quadro para partir para uma ventilação invasiva. Para esse paciente de 50 anos, num quadro infeccioso, aí, séptico, flertando com estado de choque. Beleza. Agora, se você ainda fosse cauteloso, você poderia até navegar por esse organograma não, mas tem outros que dariam essa margem para você. Considerar o teste de VNI, não casar com a VNI. Né? Ou seja, ficar de olho. E, de novo, você vê que aqui já se fala no protocolo inicial de COVID, que nem vale mais hoje. Olha, se não houver uma resposta entre 1 e 2 horas, parta para a IOT. Não postergar a intubação é muito importante. Então, nos ajustes iniciais, não postergar a intubação é muito importante. E a gente sabe que no começo da pandemia, muita gente morreu porque ficava na VNI mais tempo do que devia. Então, pronto, você vai partir para a ventilação protetora. Agora nós vamos começar a aula em si. E aí vem essa reflexão muito importante. Quando você se põe a ajustar parâmetros, quando você, profissional que presta assistência ventilatória, se lança a ajustar parâmetros, é fundamental que você sempre faça os ajustes ventilatórios com base em um parâmetro que é muito, muito importante. Eu já vou antecipar. A relação PO2-FO2 é importante para você ver o grau, se for síndrome de desconforto, por exemplo, de acordo com o Consenso de Berlim, leve, moderado ou grave, mas mais importante, eu ouso dizer, do que isso, pensando nos ajustes pressóricos, é a avaliação da complacência estática. O profissional que presta ventilação mecânica hoje tem que estar com a complacência estática na cabeça o tempo todo, porque aqui você vê 2 variantes de síndrome de desconforto que têm características estruturais, histológicas, fisiopatológicas muito diferentes. Na primeira, eu tenho uma PF menor de 100, ou seja, considerada grave, né? Uma PF de 100 ou menos, se eu pensar por Berlim grave, mas eu tenho um paciente com uma complacência bastante razoável. Você vê na imagem da tomografia grandes regiões airadas. E no segundo paciente, eu tenho uma PF tão grave quanto, PF menor ou igual a 100, mas esse paciente com uma baixíssima complacência com aspecto semelhante ao Bibilang. Então, quando eu penso em ajuste da ventilação mecânica, primeiro passo, antes a gente falar qual é a pressão de pico, pressão de platô, qual é a driving pressure, qual é a PIP, é você começar a racionalizar como se apresenta a complacência do seu paciente. Isso vai mudar a forma com a qual você vai ajustar o ventilador para você chegar no melhor desfecho possível. Então, uma realidade de 2023, fica muito frágil a conduta do profissional assistente se não corrigir a sua conduta complacência estática. Lembrando, para quem
está navegando esse mar pelas primeiras vezes, nós estamos pensando no volume corrente obtido, corrigido pela driving pressure que você usa para atingir aquele volume corrente. Ou seja, quanto de ar eu consigo colocar nos pulmões com relação à pressão que eu adoto para fazer esse ar chegar lá dentro. Quanto maior a pressão para atingir um volume, menor vai ser a complacência. Olha essa frase, que tem que ficar natural para todo mundo. Quanto maior a pressão necessária para atingir aquele volume corrente, menor vai ser a sua complacência. Não é que eu tenho uma região que precisa ser muito pressurizada para que eu consiga abrir um pouquinho. É um pulmão de baixa complacência. Por outro lado, você tem um pulmão que se abre com facilidade, pequenas variações de pressão causam grandes variações de volume, significando que eu tenho uma boa complacência natural. Você vai ter que ajustar tudo diferente. Porque uma coisa que abre com facilidade, se você colocar muita pressão, ela estoura. Uma coisa que abre com dificuldade, você vai precisar dessa alta pressão para conseguir abrir. Então, são situações muito diferentes. Então, para a gente começar a racionalizar, se guiar só pela oxigenação, traduzindo, se guiar exclusivamente, porque você tem que pensar assim, ó, quando você vê relação PO2 e FO2, você já criou a sua dependência de ter a gasometria junto com você. E você só vai ter uma gasometria em que você possa confiar se o paciente estiver sob a pressão positiva, no mínimo a 30 minutos e estável. Não se colhe uma gasometria antes disso. O ideal é entre 30 e 60 minutos após a instalação da pressão positiva, para você ter uma leitura daquele estado real do paciente. Depois da adrenalina da intubação, depois dos ajustes, do posicionamento no leito, aí sim você vai colher uma gasometria. E olhar, e de novo, fazer a ventilação, prestar a ventilação mecânica, olhando só para os parâmetros de ventilação. Quando eu falo ventilação, oxigenação, gás carbônico, acidose, alcalose, é um erro. A gente tem que pensar no estado funcional do parênquima pulmonar. Então, olhar para a complacência, não negligenciar a gasometria, porém, não se guiar pela gasometria exclusivamente. Isso é muito importante, eu gosto de fazer essas reflexões, pessoal, e quando eu dou esse tipo de aula, eu sempre gosto de chamar a atenção. Eu só sou um tradutor das informações que eu consumi nos congressos, nos artigos e na prática do cotidiano assistencial. Mas chamar a atenção que bons assistentes à beira-leito precisam conhecer nomes de bons professores. No exemplo aqui do professor Gattinoni, por mais que eu nem concorde 100% com esse artigo, eu me dou essa liberdade, é uma grande referência, junto com outros professores tão bons quanto ele, que nos fazem pensar quais caminhos os melhores do mundo tomam para prestar assistência. Eu quero saber para tentar mimetizar, fazer alguma coisa semelhante. E seguindo essa linha, você vê que eu continuei estudando os trabalhos do professor e aqui, juntando-se a outro grande professor, que é o professor John Marini, eles falavam para a gente, olha, quando você vai pensar em antes de intubação, que nem a sequência que eu construí com vocês, toma cuidado para manter uma adequada troca gasosa e evitar a lesão pulmonar autoinduzida, deixar o paciente dispneico na VNI, instável, taquicárdico, super taquipneico, só vai piorar a agressão. Olha o que eles falam aqui. A dispneia, o desconforto respiratório, pode piorar a lesão pulmonar, o estresse vascular, resultando em lesão. Então, o paciente que está na VNI e algum espirro de porco fala para você, não, vamos tentar mais meia hora, vamos ver se ele estabiliza. Quando ele está desconfortável, enxergue que você está aumentando a lesão induzida. Não tem argumento que justifique isso se o paciente não responder com estabilidade. Aquele paciente, seja idoso, seja DPOC, que fala, mas se entubar ele morre. Você sabe que se ele ficar daquele jeito, a hora que entubar ele vai morrer ainda mais rápido. Ele tem que ser um respondedor à VNI. Se ele não responde, é claro que o prognóstico é pior. O paciente que colocado em VNI responde sempre tem melhor prognóstico. Agora, se ele não respondeu, ficar adiando, esperando que daqui uma hora e meia ele vai responder, não vai. A menos que você tenha uma causa cardiogênica, que seja passiva de reversão, hipervolemia, disfunção ventricular esquerda, a maior parte das outras coisas não vai ter resposta. Né? Então, olhando para cá, tomar cuidado com postergar a VNI. Outra coisa importante, olha aí, durante a ventilação mecânica, tomar cuidado para evitar a lesão pulmonar induzida. E olha o que eles falam, de novo, melhores do mundo, pensando em quadro de insuficiência respiratória por sem desconforto, ou seja, choque séptico, pneumopatia. Vamos lembrar, quem chega na UTI, de cada 10 pacientes sépticos, 7 têm foco pulmonar, 6 têm foco pulmonar no Brasil. Então, quando eu reflito nisso, eles falam, olha, cuidado com PIP alta, minimiza a PIP, não é só a PIP, eles falam também, minimiza PIP, frequência e volume corrente. Sempre a estratégia do mínimo necessário para você atingir a homeostase. E olha o que colocam,
Ajuste, além de você usar PIPs mínimas, frequência mínima, volume mínimo, é claro que mínimo não significa que não seja o necessário. É o mínimo necessário para que você tenha estabilidade. Agora, um conceito que tem que estar claro para todo mundo quando vai ajustar parâmetro é frequência alta, volume alto e FO2 alta, não está aqui, mas eu posso mencionar, todos, e PIP alto junto, é lógico, tudo se associa à lesão pulmonar induzida, ao aumento do mechanical power e à maior inflamação que leva ao óbito. Então, minimizar, esse é um racional ideal para você começar a pensar. Ajustar a oferta de oxigênio à troca gasosa para aquilo que a gente chama de aceitável. E aceitável não significa normal. Não seja inocente de achar que esse paciente está entubado agora, tem que ter uma PO2 entre 80, 85 e 100. Para um paciente entubado, quando você atinge uma PO2 flertando com 60 milímetros de mercúrio, você tem que se dar por satisfeito, especialmente quando a doença de base é aquela que não respondeu à VNI, ou seja, um paciente tem um desconforto mais importante. Se fosse mais leve, ele respondia à VNI. Na VNI, ele ia ter uma PF superior a 200, ele ia ter uma relação PO2-FO2 mais favorável. Agora, se o cara está com um desconforto moderado, uma PF menor de 200, 200 ou menos, comece a pensar que talvez não seja o caminho a não invasiva. E eles mandam você tomar cuidado e buscar só o aceitável, não o perfeito. Tomar cuidado, e vejam aqui, o balanço hídrico, isso cada vez mais interfere na assistência ventilatória. Pacientes hipervolêmicos têm piora de complacência e demandam mais pressão. A linha moderna de assistência em ambiente crítico pede que os pacientes recebam droga vasoativa mais precocemente, não se pese a mão em volume. Então, quando você está em UTI, tem paciente muito anasracado, muito edemaciado, isso hoje deve ser refletido como talvez ainda estejam apegados numa teoria do começo do século XXI, em que o volume de 40 ml por quilo era necessário para tratar o estado de hipoperfusão, de hipotensão. E hoje a gente sabe que a tendência da reposição hídrica deve ser menor, a reposição volêmica por cristalóide deve ser mais cautelosa para não piorar a complacência. Segundo aqui, ó, outra coisa importante, diminuir o consumo de oxigênio, ou seja, não deixar o paciente agitado. Então, nesse primeiro momento, a sedação é muito importante até a estabilidade. E não se deve, incorreto, deixar esse paciente sedado entre 48 e 72 horas, pelo menos, até você ter uma estabilidade adequada desse quadro. Quanto mais grave, maior o tempo inicial de sedação para você ter estabilidade. Não se coloca pulmão e músculo para funcionar antes da hora, senão você piora a lesão. Né? Então, fica essa dica aqui. E para ser mais específico nesse primeiro slide, para pensar em ajuste, olha essa sacada dos professores aqui. Primeira coisa, após a intubação, onde nós queríamos chegar, ó, minimizar o estresse pulmonar, otimizar a oxigenação e evitar a lesão pulmonar induzida. O que eles mandam você avaliar? Eles sugerem fortemente que você avalie a complacência. Se a complacência pulmonar, de novo, eu tenho lá 400 ml de volume corrente, atingidos com uma driving pressure de 10, né, uma pressão de platô menos PIP. Isso significa que eu tenho uma complacência de 40 ml por centímetro de água. Significando o quê? Eu tenho uma complacência relativamente baixa. Se a complacência está flertando com o baixo, para quem está entubado, né, essa complacência não é gostosa. Valores menores de 40 ou menos, não são tidos como bons. Eu preferiria uma complacência acima de 50. Agora, se a minha complacência estiver ao contrário, eu estou chegando nos 400 ml com uma drive pressure de 5. Agora a minha complacência aqui está dando 80. Poxa, agora sim eu tenho um paciente de boa complacência. O que eu estou falando aqui? É um pulmão que tem padrão que permite o uso de maiores pressões. Quando eu olho para o volume que eu estou chegando, com a driving pressure que eu estou ofertando, eu vou ter um resultado de complacência estática que me permite pensar numa realidade em que talvez maiores pressões sejam desnecessárias. Né? E eu começo a olhar para cá, ó. Se eu encontro o pulmão que tem boa complacência, que eles chamam aqui de tipo L, eu nem acho legal chamar de tipo L ou qualquer outro tipo, mas veja, pulmões com uma complacência mais adequada, o que eles falam para a gente é, ó, PIPs mais baixas, no máximo 10. Então, apareceu aqui, depois desse cálculo de complacência do ajuste inicial, a sugestão, baseando-se numa complacência, e vamos pegar para o paciente entubado, na minha opinião, e é minha opinião, né, quando você tem uma complacência acima de 50 ml centímetro de água, para um paciente entubado, eventualmente com desconforto ou não, você deve ter uma noção que esse paciente não precisa de PIP muito alta. Ele tem um pulmão que, pela imagem, pela radiografia, pela tomografia, você vê que ele tem boas regiões aeradas. Então, cuidado com PIP muito alto para quem não precisa. Primeira coisa. E veja que quando o paciente tem boa complacência,
cada vez mais começa a se aceitar volumes correntes maiores. Porque aquela questão do volume corrente protetor, de buscar 6 ml por quilo de peso predito, é um bom ajuste inicial. Quando você vai começar o ajuste, começar com 6 ml de quilo de peso predito, tudo bem. Mas saber que se o pulmão tem uma complacência que permite uma maior distensibilidade, um pulmão que está mais aberto na sua natureza, usar um volume corrente maior. E para que eu usaria um volume corrente maior? Para garantir que a oferta de oxigênio é adequada, mas principalmente que a remoção do gás carbônico está acontecendo numa acidose respiratória aguda, para evitar a hipercapnia que vai puxar ele para uma acidose respiratória mais pesada, para uma queda mais importante do pH. Então, quando eu olho para cá e vejo uma complacência mais adequada, brincar com um volume corrente de 7, 8 ml não estaria incorreto. Você vê que o professor Gattinoni e o professor Marini chegam a sugerir 9 ml por quilo de peso. Não estou falando que isso valha para todo mundo, mas para pulmões que tenham uma boa expansibilidade, seria uma opção. E, de novo, nessa fase inicial, eles também mencionam, após o ajuste de um pulmão que aceita mais ar, volumes correntes maiores para garantir estabilidade, mantém-se a sedação para reduzir o consumo de oxigênio, e você vai pensar, se você tiver necessidade de não atingir a meta de oxigenação, considerar a posição prona, porque a posição prona vai te abrir uma área posterior que tem tendência, por uma maior área anatômica, a ter uma melhor complacência. É importante você entender isso. Olha o que eles falam. Manter volume corrente muito baixo é desnecessário e muita PIP é inefetiva, porque aumenta o espaço morto e ainda faz uma hiperdistensão alveolar, que pode aumentar a resistência vascular pulmonar e piorar a área de troca e não melhorar a sua oferta de oxigênio como você gostaria, porque aumentaria a pós-carga do ventrículo direito. Então, quando eu começo a pensar em ajuste da ventilação mecânica, de novo, pela avaliação do volume que você atinge com a pressão que você dá, você já vai ter um norte. Não pesa a mão na PIP, vamos usar o parâmetro mais baixo, deixa o paciente sedado, vamos ver o que acontece. Primeira impressão. Segunda impressão importante, se esse pulmão tem uma baixa complacência, então valores de complacência menor de 50, especialmente menor de 40 ml centímetros de água, você fala assim, olha, aqui você pode usar PIP mais alto. Mas veja que informação importante. Eles sugerem para você que essa PIP mais alta seja mantida normalmente menor de 15 centímetros de água. Não se usem PIPs altas demais. Então, por mais que você veja nos papers, eventualmente, PIP de 18, PIP de 20, hoje de manhã a gente já discutia sobre isso, com que frequência no UTI você encontra essas PIPs tão altas? Normalmente, PIPs, pressões ativas respiratórias finais muito altas, estão associadas a fenômenos hemodinâmicos importantes que acabam piorando o prognóstico funcional, demandando mais droga vasoativa e causando um estado de choque assim, fazendo o paciente ficar flertando com um estado de choque circulatório. Agora, então, parece que para a maior parte dos casos, não só de COVID, mas de sim desconforto, segundo grandes pesquisadores, as PIPs menores de 15 vão ter o seu lugar. Para pulmões de boa complacência, PIPs menores de 10, para pulmões com uma complacência comprometida, 50 ml por centímetro de água ou menos, 40 ml por centímetro de água ou menos, talvez você tenha que usar uma PIP maior, mas aí você vai ter que ter uma certa restrição ao volume corrente. E você pega a nossa diretriz, ela fala 4 a 6 ml por quilo de peso predito. E você pega grandes professores que falam 5 a 7 ml por quilo de peso predito. Parece que já começa a se estudar uma tendência a permitir um volume corrente que seja um pouquinho superior a 6. De novo, eu começaria com 6 ml por quilo de peso, mas eu não iria, de acordo com a complacência, com a driving pressure, com a lesão pulmonar induzida, com os mecanismos que eu estou estudando na beira do leito, usar se necessário fosse para remover gás carbônico, para poder melhorar a parte ventilatória, usar um volume corrente acima de 6 ml. Tomar cuidado quando você tem a opção de 4 ml. Normalmente, os 4 ml que estão na diretriz se associam com hipoventilação e hipercapnia, que acaba sendo lesiva, especialmente quando o pH está menor de 7,1, apesar da diretriz dizer 7,2 ainda, né? E, de novo, nos pulmões de complacência mais baixa, ele não fala considera a posição prona. Olha a diferença da tradução literal. Ele fala coloque na posição prona. Então, você não pode demorar. Quando a complacência é baixa, é linha de frente, coloque em prona, porque você tem uma área de troca melhor, uma área que tem expansibilidade melhor e que você vai poder, com menores pressões, atingir o volume corrente. Por quê? Porque a prona tem simplesmente mais área. O edema escorre para a parte anterior, você ganha expansibilidade,
aumenta a área potencialmente recrutável e vai poder usar menos pressão para atingir o volume que você deseja. Então, eles falam, isso aqui é muito forte. E na pandemia fez total diferença. Quem não era preguiçoso para pronar, mudava prognóstico. Quem ficava pensando muito se ia pronar, não mudava prognóstico, especialmente nos pacientes de baixa complacência. Então, fica essa dica aqui, que me parece bastante importante. E outra coisa, só para chamar a atenção, veja, grandes professores chamam a atenção que uma alta complacência é aquela que se apresenta acima de 50 ml, centímetro de água. Então, é um valor que estava na sua face o tempo todo aí, para você começar a pensar nos ajustes que você vai prestar ao seu paciente. Então, muito bem, estamos jogando o jogo na implementação, o desmame vai ser uma aula mais para frente. E aqui, pegando um trabalho do grupo do professor Paulo Pelosi, né, eles deixam muito claro aqui alguns raciocínios que temos que ter quando eu penso em estado funcional do pulmão e assistência ventilatória que deve ser prestada. Então, quando eu olho para cá, veja, neste pulmão que tem um padrão que você vê na tomografia claramente airado, em relação a esse pulmão que está claramente consolidado, né, com áreas que mesclam aí, regiões hipoperfundidas, hiperperfundidas, hiperventiladas, hipoventiladas. Quando eu olho para cá, o que ele fala? Ó, pulmões de boa complacência, mas que mantêm hipoxemia severa. Esse é o maior perigo do hospital. A gente falava sobre isso também hoje. Quando o paciente está entubado e a saturação não sobe, na beira do leito, o que você vai ver são as pessoas prestando assistência aumentando FO2 e aumentando as pressões cada vez mais. De maneira inadvertida, não satura, aumenta para 100%, aumenta para 100% FO2. Às vezes vai ver uma PIP de 8 no FO2 100% e não saturou do mesmo jeito. Você vai ver o paciente que não está saturando, vai começar a aumentar a pressão inspiratória e PIP, pressão inspiratória e PIP. Às vezes, alguns vão gostar de aumentar pressão inspiratória ou volume corrente, outros vão aumentar PIP. E isso é muito forte. Mas se o pulmão tem boa complacência, olha o que eles falam aqui, ó. Quando o pulmão tem uma boa complacência, eles falam, olha, a PIP tem que ser titulada buscando considerar o fluxo sanguíneo. Por quê? Se você tem um alvéolo que já está aberto, se você tem um alvéolo que já está aberto e você colocar pressão aqui tentando melhorar a oxigenação, o que você vai causar? Uma hiperdistensão que vai repercutir diretamente na pressão capilar pulmonar, aumentando essa resistência vascular pulmonar, piorando a troca gasosa, piorando a eliminação do CO2, a entrada de oxigênio e causando instabilidade hemodinâmica. Então, se você sair aumentando pressão e FO2, buscando melhorar a oxigenação a qualquer preço, em quem está te saturando no ventilador, se você tiver uma boa complacência, vai causar uma redistribuição de fluxo não adequada. E veja que os italianos, que foram experts aí na pandemia, disseram, olha, nos pulmões de boa complacência tem um teto. No pulmão de boa complacência, você não vai usar uma PIP que seja maior de 10, mas nem que a vaca tussa. Mas você vê que eles permitem você uma PIP entre 8 e 10. Então, parece que começar com 8 não faria mal para ninguém. Né? Um 8, pode até ser menos, de acordo com a demanda. Sabendo que aquele PIP de 5 aí na faculdade não existe, né? Não tem nenhum trabalho que comprove que o PIP fisiológico é 5. Isso é só um número que inventaram, foram passando de geração a geração até para mim. Então, parece começar com 8 é o fim do mundo. Começar com 10 também não seria, desde que você seja proativo para diminuir, se você tiver margem para isso. Agora, o que eles colocam? Se você colocou esse paciente com uma PIP entre 8 e 10, ele tem uma complacência boa, mas se mantém hipoxêmico, ok. Olha, se ele se mantiver hipoxêmico, considerar a causa embólica, porque tem doenças muito protrombóticas. Não adianta você botar pressão para melhorar a ventilação se a doença está no sangue. Então, você começa a pensar que na assistência ventilatória, o profissional que presta começar a corrigir isso pela qualidade do sangue, pelo fator protrombótico, aumento de velocidade de hemossedimentação, aumento de dedímero, né? Tudo isso está associado aí a uma condição em que você tem um evento embólico. Agora, o que eles colocam aqui que a gente pode mexer com mais facilidade? Pensar na prona para melhorar a perfusão aqui embaixo, ó. Então, numa situação de boa complacência, não precisa ter uma complacência ruim para pronar, não precisa ter um fenótipo misto, um baby lung. Você pode ter uma situação na qual a complacência está boa e você vai pronar para expor essa região posterior e tentar fazer o sangue chegar aqui atrás para melhorar a troca. Então, prona de novo, em situações de boa complacência. Não precisa ter complacência ruim. Não precisa estar com a PIP alta para pronar. E se você pular para o segundo fenótipo aqui, você veja, olha, eu tenho uma área bem comprometida, eu tenho uma área bem comprometida, né? Bem comprometida na imagem, eu tenho aqui eu tenho aqui uma baixa complacência, é a noite, eu tenho aqui uma baixa complacência,
eu estou buscando aqui ventilar o paciente, aqui você perceba, numa de baixíssima complacência, o que os italianos nos falam, olha, uma PIP entre 10 e 12, e se você não conseguir atingir sua meta com 12, pensar em pronar. De novo, a pronação é que vai te liberar de tentar manter o paciente em supino com uma PIP de 18, 20. Agora, veja a outra frase que eles colocam aqui, olha, ajuste a sua PIP de acordo com a driving pressure, ou seja, considere o quê? Qual é o volume corrente que você está atingindo a partir da pressão que você está colocando, sabendo que se você está com uma complacência muito baixa, você vai precisar de PIP mais alta. Se você está com uma complacência muito baixa, porque você está aumentando a pressão para chegar no volume que você deseja, você vai precisar de uma PIP mais alta. E para chegar nessa PIP, você não pode sair aumentando o PIP que nem um maluco. Tem a técnica correta que você deve implementar. Então, nos pacientes que têm baixa complacência, que você sabe que a PIP tem que ser titulada para tentar melhorar essa complacência, não se pode usar uma tabela de PIP e sair aumentando o PIP que nem um maluco. Isso é errado. Você vai causar hipertensão e colapso. Isso fica bem... Slide aqui. Quando você olha e percebe, deixa eu só ver aqui se já fechou. Já. Quando você olha aqui e percebe, olha, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, né? Apareceu uma mensagem aqui para mim? Beleza, obrigado. Então, quando você olha aqui e percebe, quando eu tenho uma PIP de 8 e uma PIP de 16, você vê que tem aqui um pulmão que é amplamente pouco distensível. Você vê que um pulmão aqui, com uma PIP de 8 vindo para cá, e esse segundo pulmão aqui, olha, com uma PIP de 16, pouquíssima recrutabilidade. Então, não é simples você aumentar a PIP e achar que você vai abrir pulmão que está consolidado. Não vai. Tem situações nas quais, aumentando a PIP, o pulmão não responde. Especialmente se você manobra incremental. Sai do 8, vai para 9, 10, 11, 12, até chegar a 16. O que você vai causar aqui é isso. Você vai fazer hiperdistensão de área boa sem abrir área ruim. E sabe o que é importante que você saiba? Nessas áreas consolidadas, tem uma diminuição importante do fluxo sanguíneo. Passa muito menos sangue pelos pulmões. E na área que estava funcionando, onde o sangue passava, na hora que você aumentar a PIP demais, o que você vai causar, quando você aumentar demais a PIP, você vai causar a hiperdistensão. E quando você tiver um alvéolo hiperdistendido, você aumenta a resistência vascular pulmonar, causando piora da hemodinâmica, induzindo estado de choque. Então, veja o que eu falei, quando você lança a mão de uma tabela de PIP e sai aumentando a PIP inadvertidamente, junto com a FO2, para tentar atingir saturação, aumentando pressão inspiratória, aumentando volume corrente, aumentando o driving pressure, o que você vai fazer é causar resistência mecânica na área que estava funcionando, o sangue vai passar menos ali e você dificilmente não vai fazer nem cosquinha nas regiões que estão hipoventiladas. Então, considerando isso, você começa a fazer uma ventilação muito melhor. Então, quando a gente começa a pensar nessa sequência, olha a recomendação aqui, olha, você vai partir de 6 ml do peso predito, ok? Tem tabelas para isso, tem contas, eu não vou entrar no mérito agora, é só botar em qualquer Google ruim. Mas veja, uma frequência inicial pode flertar de acordo com o seu coração, mas aqui eles recomendando ao redor de 25. Eu, na minha visão, vejo que uma frequência respiratória entre 18 e 20, chegando a 24, 25, é super tranquila, de acordo com a demanda. Lembrar daquela regra, quanto maior a frequência de saída, maior o risco de lesão pulmonar induzida. Então, se você perguntar, Juliano, você começaria com 25? A minha resposta é não. Eu, Juliano, com a experiência da vida aqui, eu falo, olha, se a menor frequência, de acordo com o professor Gattinoni, o menor volume, a menor frequência, a menor FO2, são importantes para evitar lesão induzida, eu vou tentar começar com 18, com 20, beleza. Eles falam, uma PIP inicial de 10, não vejo nenhum problema nisso. Uma FO2 de 60, é uma coisa que muita gente fala, olha, eu posso começar com 100%, você está desaturando, refratário? Não. Agora você está colocando o paciente em pressão positiva, ele está sedado, você vai diminuir o consumo e a pressão positiva tem um efeito corretor importante. Então, fica claro, se esse paciente vai ser entubado na sua frente, começar com uma PIP entre 8 e 10, com uma frequência respiratória entre 18 e 20, aqui está a opinião desse que vos fala, e uma FO2 60%, eu acho que é um caminho muito tranquilo. E uma vez que ele está sedado, e qual que é a tua meta de sedação inicial? De novo, conhecer a escala de sedação é fundamental. Um RAS entre -3, -4, ou seja, um paciente que não vai te dar trabalho. Teoricamente, ele não vai ter consciência para querer sair da cama correndo. Então, o paciente, nesse primeiro momento, vai estar sedado. E se mesmo sedado, ele continuar entrando no ventilador, continuar exercendo briga, aí você vai lançar a mão, eventualmente, do bloqueador neuromuscular, esse exatracúleo que normalmente deve ser usado. Lembrando-se que, hoje em dia, o uso de bloqueador neuromuscular, as publicações não mostram diminuição de mortalidade.
Mas quando a gente está na beira-leito e tem um paciente brigando, ele ajuda muito a gente. A gente discutiu isso hoje com o time da terapia intensiva, é outra problemática que a gente encontra muito grande quando vai se usar o bloqueador. O paciente está com o bloqueador na bomba ligado, mas está amarrado no leito, tentando entrar no ventilador, tentando levantar. Isso é um óbvio sinal que esse bloqueador não está na dose adequada para aquele paciente. Não existe bloqueio neuromuscular bem feito se o paciente está entrando no ventilador. É subdose e isso tem que ser ajustado pelo médico assistente. Agora, essa é uma discussão importante, especialmente qual? Qual que é a tua meta de volume minuto? Um volume minuto ao redor de 8 litros por minuto é bem adequado. O que seria isso? Um 400 ml, por exemplo, corrigido por 20 inspirações por minuto. Está chegando a uma meta de volume minuto bem adequada. Passou de 12, fica ligado, essa taquipneia, essa taquidispneia está ligada à lesão pulmonar induzida. Então, aqui tem um primeiro guideline, não é uma receita estanque, mas é uma via de saída. Se você juntar essa gravação, que você vai assistir depois, com o que está escrito aqui, rever com calma, eu sei que a velocidade hoje está na velocidade 5 aqui, eu estou intenso aqui, mas a ideia é que eu quero falar de alguns pontos e o tempo é curto para tanta informação. Então, vamos nessa. Então, estamos falando de sugestão de parâmetros. Sugestão de parâmetro que passa por aqui, ó. Cuidado com essas tabelas de PIP. Você veja, na pandemia, quando começou no desespero, por isso que morreu 90% das pessoas, falava assim, olha, vamos lá, sua saturação tem que chegar onde eu quero. Se a saturação estiver boa para eles era 90%, 95%, você começou aqui, ó, FO2 de 60 e PIP de 10. Se a saturação estiver nessa fase, você passou lá meia hora, vai baixando. Baixa a PIP para 9, baixa a PIP para 8, baixa a FO2, vai baixando. Quanto menor, melhor se você atingir tua meta. E é curioso notar que nessas tabelas, que foram muito distribuídas na pandemia, e antes dela já tinha desde o ADSNet, o Alvéolo e o LOBS, eles não dão margem para uma PIP de 5 mais. Você vê que esses 5 aí, nós não podemos discutir asma, outras coisas, que vão usar PIPs menores, mas normalmente nos estados de baixa complacência, perda de resistência, né, com componente restritivo, com um componente restritivo importante, você sabe que você vai precisar de PIP. Então, isso é uma coisa importante. Agora, baixar a pressão em FO2, se a saturação estiver boa, isso não é um problema. Agora, o problema é quando você tem o paciente que você colocou ele entubado com uma FO2 de 60, uma PIP de 10, usando volume controlado ou pressão controlada, usando a menor driving pressure possível na PCV, para chegar naquele volume que você deseja, ou no VCV, atingindo aquele volume corrente e mantendo uma driving pressure protetora. O que é uma driving pressure protetora? A pausa inspiratória, o seu platô, que não deve ser superior a 28, hoje em dia, se a literatura fala maior de 30, mas um platô de 28 é tido como adequado, e uma driving pressure menor de 15. Menor de 15 significa seu limite é 14. O 15 hoje não entra no jogo. Agora, se você está tendo que fazer a ventilação mecânica, você não atinge a proteção, seu platô está superior a 30, sua driving pressure está superior a 15 no VCV, está dando seu volume corrente adequado, e você não atinge sua meta de saturação, o que você não pode fazer? Você não pode sair aumentando FO2, que nem um maluco, e aumentando o PIP que nem um doido. Porque se você fizer isso aqui, o que você vai causar, na grande maioria, para não dizer na totalidade dos casos, é hiperdistensão, piorando a hemodinâmica e induzindo estado de choque. Então, olha como vai mudando. Olha o que eles falam aqui, ó. Se a saturação estiver abaixo do alvo, ou seja, menor de 90, olha, vai andar para a direita. Isso aqui, hoje, é iatrogênico. Não se faz, faz mal. Andar para a direita causa hiperdistensão alveolar das zonas ventiladas e dificilmente abre zonas que estão consolidadas. E aqui você vai aumentar a pós-carga do VD, diminuir a pré-carga do átrio esquerdo, diminuir a chegada de sangue na aorta e instabilidade hemodinâmica, que vai ser compensada com volume e com droga. E quando correrem o cristalóide, vai piorar a complacência, vai ter que usar mais pressão, vai entrar com a nora, depois vai entrar com a dobuta, e você vai ter o paciente em estado de choque induzido por pressões muito altas na via aérea. Então, se você perceber que seu paciente não atingiu a tua meta aqui, você vai ter que lançar mão de uma estratégia de titulação de PIP. Mas você veja o que eles colocaram na nossa reflexão. Se você vê que com esse jogo aqui não está dando certo, você pode tentar uma estratégia de titulação de PIP, que vai ser assunto para uma outra reunião. Você tem vários tutoriais aí sobre isso, até meus no próprio YouTube hoje, mas quando eu falo de ventilação mecânica no COVID. Agora, uma coisa que é importante é, nesses pacientes que vão precisar de mais FO2, de mais pressão, não demore, por favor, para pensar em prona. Porque talvez, quando você pronar esse paciente aqui, ó, ele vai ser um respondedor. Se você sair aumentando pressão na PIP table, qualquer que seja a PIP table que você queira usar, sem pensar em pronar, é um erro. Se você se lançar a titular
Aquele paciente que eu mostrei com uma pressão limite, uma pressão sistólica ao redor de 90, 80 e poucos, se você sair fazendo manobra incremental, ou mesmo uma situação de PIP aqui, você tem um risco muito grande de hipotensão, bradicardia, hipoxemia e risco de parada cardíaca. Então, prona esse paciente. Parece que é um caminho bom. Quando a complacência é ruim, você vai precisar... E olha a frase, quando a complacência é ruim, você vai precisar de mais pressão, a pronação tem que entrar na jogada precocemente. É isso que vai mudar o prognóstico. Então, fica claro aqui para a gente, olha, muita gente tem medo de usar PIP alta, porque a PIP alta causaria hiperdistensão, piorando a complacência. É importante que você pense nisso. Quando o alvéolo está atlectásico, você tem baixa complacência. Quando ele está hiperdistendido, você tem baixa complacência. Mas o que é a PIP adequada? É a PIP que garante a melhor complacência. Então, quando você se lança para titular PIP, a dica é o seguinte, aqui, estava 10 de PIP, uma F260. Você foi lá, botou, manteve os 10, botou 70, não melhorou. A hora que você aumentou a PIP para 11, fazendo uma manobra incremental, que eu nem recomendo, se você perceber que você tem o mesmo volume corrente, mas o driving pressure, que era 10, subiu para 11, 12, 13, 14, 15, quando você vê o aumento da driving pressure, você está vendo na tua cara a piora da complacência. Já sabe que não é para prosseguir nisso aqui. Se você aumentou a PIP em 1 e a complacência diminuiu, não continue subindo, porque você vai induzir o estado de choque, vai matar o cara, sem melhorar a oxigenação. E se melhorar a oxigenação, você vai ver o quê? A saturação subiu, mas o gás carbônico também vai subir, que você piora a remoção de gás carbônico, piora a citose respiratória. Tome cuidado com as questões de titulação de PIP inadvertida, que às vezes melhora a oxigenação, mas o CO2 também sobe. E se o CO2 também subiu, você não melhorou a troca gasosa. Né? Você não melhorou a troca gasosa. A boa titulação de PIP vem com melhora da oxigenação e queda do gás carbônico. E dificilmente você consegue isso aumentando pressões inadvertidamente. Pense sempre, ao aumentar um pouco de pressão, se você vê queda de complacência, a pronação, sem dúvida, tem que ser esperada. Para você conseguir ventilar, se você botar pressão demais aqui, de qualquer maneira, antes de abrir qualquer coisa aqui embaixo, você vai hiperestender o que está aqui em cima. Isso aqui é ruim. Então, sempre pense nesse tipo de cálculo para você fazer a sua ventilação. E se eu trago para reflexão, um grande professor que recentemente nos deixou, e aqui na apresentação, que eu pude ver ele pessoalmente pela penúltima vez, depois eu pude estar com ele mais uma vez, mas lá em 2018, em Manaus, quando ele me falou, olha, nesses pacientes, o que a gente faz em Harvard? O professor Caquimaré, que era titular de anestesiologia, terapeuta respiratório em Harvard, grande pesquisador, pude conviver com ele em alguns momentos, e veja aqui, ó, olha as recomendações que ele fazia já em 2018. Ele falava, olha, já dava margem para um volume corrente maior, de acordo com a complacência. Pressão de platô, menor volume corrente, você tem margem para isso. Buscando, olhando aqui a sua margem. O platô menor de 28, a driving pressure menor de 15, a PIP apropriada para a apresentação do paciente. O que é a PIP apropriada? Está com o pulmão consolidado, você vai usar uma PIP maior. Está com o pulmão hiperdistendido, está com o pulmão ventilando, boa complacência, PIPs menores. E PIP menor é menor de 10. PIP mais alta, 11, 12, eventualmente 14, se você for somando opiniões de outros pesquisadores. Evitar a sincronia, como é que você faz isso? Evitar a sincronia, você faz isso avaliando o gráfico. Para evitar a sincronia, você faz a avaliação gráfica. É um tema para uma outra discussão de uma outra aula. Tomar cuidado para não fazer hiperdistensão, nem aprisionar o ar, que fica claro, você vai ter um pulmão hiperinsuflando a cada ciclo, você vai ter várias amplitudes que vão te contar isso, você pode pegar uma simples, que é a curva de fluxo-tempo. Se você estiver aprisionando o ar, o fluxo respiratório não vai voltar para a linha de base. Simples assim, está tendo aprisionamento de ar. Entre outras variáveis, você pode olhar na beira-letra, que vão ser tema, de novo, de uma outra discussão. Mas aqui eu quero apontar uma coisa importante, que aqui também o tempo tem mudado. Olha, a FO2 é a menor possível, 100% não entra no jogo, para manter uma PO2 entre 55 e 80, uma saturação entre 88 e 95. Isso aqui sempre tem sido muito discutido, pessoal, como é que eu ajusto a FO2, pressões, driving pressure, e aqui eu tenho um resumo daquilo que eu acho que tem que ser feito com proteção. Que Deus o tenha, mas um cara que nos fez aprender muito. Agora, veja, se eu penso em oxigenação com planos mais atuais, olha aí que coisa interessante. Para quem está com oxigênio, olha que interessante, se for DPOC, aí o 88 está no jogo, aí o 55 está no jogo. Mas ficando claro aqui que na maior parte dos pacientes que são mais graves, tua meta de saturação tem que ser das mais baixas. Agora, se o paciente está só precisando de oxigênio, aí você tem aí uma liberdade hoje para deixar essa PO2 um pouco maior. Mas fique claro, normalmente, pessoal, quando o paciente é mais grave,
uma PO2 de 60 e uma saturação ao redor de 91, 92 são aquelas adequadas. É complicado você ver um paciente que tem lá pronado, complacência baixa, cheio de PIP, e você tem uma FO2 de 100%, uma saturação de 99, 100. Isso é só errado mesmo. Então, tem que tomar cuidado com a oferta de oxigênio hoje. Quanto menos oxigênio, quanto menos pressão, quanto menos PIP, de acordo com a complacência, melhor para o paciente. E é uma mensagem importante, você tem margem para que você possa usar volumes correntes maiores, 7, 8, se a complacência estática permitir isso, para você garantir a boa remoção do gás carbônico, evitando as doses respiratórias agudas. Lembrar disso também quando eu estou instalando ventilação. Se o paciente trouxer uma dose respiratória crônica, você não tem por que remover CO2. O cara está com CO2 90, mas o pH dele está 7,25, não tem nada que mexer no gás carbônico. Porque com CO2 está 90, o pH dele está 7,25, que nem é normal, mas você vai ter um basic excess que vai estar mais 7, mais 8, mais 9, é uma dose respiratória crônica, o bicarbonato vai estar alto. O rim já aprendeu a compensar isso por você. Se você lavar o CO2, você faz mal, mas, de novo, isso é ajuste ventilatório um pouco mais avançado. E a discussão inicial, a gente pode chamar assim, é exatamente essa, é trazer vocês uma reflexão na qual, quando eu quero ajustar um parâmetro nessa primeira hora, deixar vocês com aquela vontade de falar, putz, tem mais coisa para ser discutida, e só deixar essa sementinha para que a gente possa estar juntos aí em março, numa próxima discussão, falando do assunto. Aqui eu tentei ser problematizador, buscar uns caminhos e ficar super à disposição, por isso que eu estou mostrando os contatos aqui. Não hesitem em chamar para poder discutir mais, se for essa uma demanda que você tenha. Agradecendo de novo por todos que estão aqui, vou interromper a gravação agora e abrir para discussão. Então, obrigado para quem vai assistir depois, pessoal. Muito obrigado pela presença.